Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha só, não reparei a camisa toda amassada e tudo mais, a camiseta toda amassada, mas hoje estava um dia muito lindo. Tá meio desfocado atrás, mas vocês vão poder ver. Esse aqui é o templo de Diana. Fica em Évora, no Alentejo. Então, vim aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre as questões dos novos vistos, algumas atualizações. Eu até não peguei meu tablet aqui para poder acompanhar vocês, mas vocês têm lá no meu canal do Instagram muita informação a respeito dessas atualizações. Está deixando todo mundo de cabelo em pé, né? Então, nesse vídeo eu quero tentar trazer algumas informações muito importantes e alguns passos que tu deves fazer antes de iniciar o teu processo para que tu faça tudo redondinho, bonitinho, certo, sem nenhum tipo de problema, tá? Para aqueles que não me conhecem, me chamo Lucas Abad, sou advogado no Brasil e em Portugal e aqui atuo na área de direito migratório. Também sou professor, trabalho com educação jurídica e tudo mais. Nas minhas redes sociais vocês encontram informações a respeito do direito migratório em especial e também algumas coisas de direito civil e tal, e a gente tenta descomplicar ao máximo esse direito português, para que vocês possam ter acesso à informação, vocês possam ter conhecimento e a partir do conhecimento vocês consigam fazer tudo aquilo que vocês têm que fazer. Por que eu digo isso? Já começo esse vídeo falando sobre as questões do quão importante é vocês saberem os direitos de vocês. Em Portugal a gente tem, como diz a doutora Tabata, né, que eu coloco lá no meu Instagram, a questão da lei e a lei do atendente. O que é isso? Não muda. Vocês têm que perceber que os consulados, por exemplo, e a VFS Global, que é uma empresa que atua em âmbito mundial, junto com os consulados portugueses, eles vão trazer isso representado, independente do país onde esteja. Por quê? Porque Portugal culturalmente é assim. A cultura organizacional das empresas, dos consulados, dos órgãos é assim. Não tem escapatória. Hoje te dizem uma informação, amanhã te dizem outra, e o mais importante é a gente saber dentro da lei quais são os nossos direitos, porque se em algum momento nós tivermos esses direitos suprimidos por alguma forma, a gente tendo conhecimento da legislação, a gente vai saber tirar isso de letra. O que eu quero dizer para vocês? Vamos lá ao que interessa sobre as atualizações. Nesse ponto de atualizações, antes de qualquer procedimento que tu encaminhe via VFS, via consulado, pelo e-Visa, é importantíssimo que tu envie um e-mail antes para o consulado ou VFS. Tu vai fazer a escolha dentro daquela jurisdição que vocês encontram. Então, se vocês pesquisarem no Google jurisdição VFS, vai abrir diretamente ali nos primeiros o link da VFS com uma lista de estados e a jurisdição de onde vocês vão encaminhar esses tipos de solicitações de vistos. Isso é muito importante. Primeiro ponto, para saber onde buscar informação. Porque não adianta eu ficar trazendo nas redes sociais para vocês as atualizações sobre respostas que seguidores encaminham, perguntas que seguidores encaminham e recebem as respostas da VFS, dos consulados, vice-consulados. Por quê? Porque cada um vai ter um entendimento diferente. Nós temos respostas atualizadas desta semana de consulados que dizem que não é possível o visto para acompanhamento de pessoa que solicita o visto de residência para a procura de trabalho. E aí volta aquele ponto inicial, o visto para a procura de trabalho, na legislação ele não é um visto de residência, porque se assim fosse ele estaria dentro dos vistos de residência, que não é o que acontece. Agora uma outra questão, ele tampouco é um visto de estado temporário, porque se ele tivesse classificado como visto de estado temporário ou como visto de residência, estava resolvida a questão do acompanhamento familiar. Nós poderíamos aplicar um visto com total segurança e se nós tivéssemos uma negativa, nós temos como embasar a justificativa. Por quê? Porque se eles negarem um visto para acompanhamento familiar, eles têm como embasar, dizendo que não é um visto de residência, ainda que os formulários tragam a classificação como visto de residência. Por isso que existem consulados e até a própria VFS entre ela, tá, em diferentes lugares, dizendo em alguns lugares que sim, é possível aplicar o visto para acompanhamento. No caso, para o visto para procura de trabalho, por exemplo. Quem não sabe o que é isso que eu estou falando é uma pessoa solicita o visto para procura de trabalho, tá bem? Essa pessoa tem uma família, como é que vai fazer? A gente não fala aqui em reagrupamento, porque reagrupamento não é um direito de uma pessoa portadora de visto, mas sim o direito daquele titular de autorização de residência. Portanto, é muito importante que vocês prestem atenção nesses detalhes para não errar. E aí,
Lucas, como que eu vou ter essa informação correta no consulado de vocês, no consulado de vocês, da jurisdição da residência de vocês, ou na VFS da jurisdição do estado de vocês? É muito simples, não adianta me encher de perguntas aqui ou lá no Instagram, ou perguntar para outras pessoas, porque não são essas pessoas, esses advogados, solicitadores, quem quer que seja, que esteja orientando vocês, que vão responder isso nesse momento, a não ser que essa pessoa faça isso que eu estou dizendo para vocês, entre em contato previamente com esse consulado, para então depois ter certeza de exatamente quais são os documentos que são solicitados. A grande vantagem de solicitar esses vistos pela VFS é que eles já têm formulários estabelecidos e um checklist que não foge daquilo ali. Mas nós já vimos, e vocês podem dar uma olhada lá no meu Instagram para ver que existem sim outros consulados ou vice-consulados ou até mesmo outros centros da VFS no Brasil que direcionam informações completamente diferentes e diferentes inclusive daquelas que estão no próprio formulário de vocês, criando declarações que não existem naquele pedido de formulário e outros detalhes que podem tornar o visto de vocês ininteligível. O que é o visto ininteligível? É o motivo pelo qual o consulado pode negar liminarmente um visto, indeferir liminarmente um visto, tá? Ah, mas como isso? Se não vai ter avaliação, vai ser rápido, vai ser imediato. Tem muita gente ainda falando que vai ser imediato. A aprovação desse visto aí não existe, pessoal. Não existe essa história de aprovar o visto de maneira imediata. Se vocês viram ou acompanham o Agora Europa, que é um jornal que tem daqui de Portugal, vocês vão ver a informação que nessas 2 semanas, nem 2 semanas, porque hoje dia 12, 13 é quase 2 semanas já de liberação de solicitação desses vistos. Na verdade a gente só tem uma, que é quando a VFS mesmo liberou essas possibilidades. Nós já tivemos mais de 50 mil solicitações. 50 mil solicitações em 1, 2 semanas. Não sabemos ainda se todas as 50 mil foram aprovadas ou não. Mas aí vocês imaginam, com essa gama de informações totalmente contraditórias, como será que isso aí vai ser avaliado? Então a gente tem que pensar também nesses detalhes, tá? Então, a importância desse vídeo é justamente trazer para vocês essa reflexão de que antes de fazer a solicitação, vocês verifiquem a jurisdição do consulado de vocês e da VFS e encaminhem e-mails solicitando. Ah, mas eu já estou com a passagem comprada, não sei que. Bom, te reprograma, porque imigração, o processo migratório pressupõe, é necessário, é importante que tu tenha planejamento. E nesse primeiro momento, como eu sempre digo, são vocês que vão construir esse visto. São vocês que vão construir essas regras, porque está tudo muito perdido ainda. Então, o que é melhor fazer? Primeiro buscar informação e fazer a aplicação correta para evitar indeferimento, para evitar uma diligência de vocês terem que refazer ou encaminhar documentos que não constam naquele checklist, ou mesmo encaminhar de maneira totalmente desorganizada. Então, tenham cuidado nas solicitações, tá bem? Que mais? Bom, falei sobre a questão do acompanhamento, visto para acompanhamento. Eu tenho orientado os clientes que eu recebo no escritório a fazerem o pedido do visto para acompanhamento, desde que, obviamente, tenham recursos para isso e possam se organizar referente a essa situação. Agora, uma questão com essas dúvidas que a gente não tem ainda certeza disso. Outro ponto importante, tá? Um casal, por exemplo, um quer vir com visto para procura de trabalho, o outro quer vir com visto para acompanhamento, porque quer. Porque quais são as possibilidades que a gente tem aqui? Se os dois aplicam visto para procura de trabalho, quais são os meios de subsistência que eles têm que comprovar individualmente, 3 salários mínimos em conta, cada um deles, na soma vai dar 6, não é verdade? Se nós vamos para o visto para acompanhamento e for autorizado isso mesmo para o visto para procura de trabalho, o que vai acontecer aqui? Tendo bastante barulho aqui. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que eu preciso comprovar aqueles meios de subsistência que estão na portaria, que são os mesmos aplicáveis ao reagrupamento. Ou seja, são 12 salários mínimos que eu preciso comprovar, já de início. Além dos 12 salários mínimos, isso para o primeiro adulto, para o segundo adulto seriam 50%. Ou seja, primeiro adulto 100%, segundo adulto 50%. Nós falando de uma família de 2, vai pedir o visto para acompanhamento, vai ter que comprovar o depósito desses 12 meses iniciais. De 1,5 salário. Entenderam qual é a situação? Então, só que isso não gera automaticamente
uma autorização de residência para trabalho, por exemplo. Por quê? Porque o visto para acompanhamento é para acompanhamento, ele vai ter a mesma validade dos 120 dias daquele visto para procura de trabalho, mas depois que aquela pessoa que veio com visto para procura de trabalho consegue o seu trabalho subordinado, vai fazer o agendamento no CEF existe já um pré-agendamento antes que alguém venha falar, mas vai requerer o seu agendamento no CEF para entregar a sua documentação, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter até 90 dias para receber o título de residência e somente depois que receber o título de residência que vai solicitar o reagrupamento familiar dessa pessoa que veio com o visto para acompanhamento. Entendem que não é uma coisa automática? A pessoa vem com visto para acompanhamento. A partir do momento que essa outra pessoa que solicitou o visto principal consegue a sua autorização de residência, ou seja, transforma o seu visto numa autorização de residência, somente quando ela receber o título é que ela vai poder reagrupar a sua família. E isso não é todo momento que tem vaga disponível. Então, o reagrupamento, nós tivemos agora 2, 3 ou 4 semanas, não lembro, abertura de vagas pelo CEF, milhares de vagas, e essas vagas já foram esgotadas, já não há mais esse tipo de vaga. Então, nós não sabemos ainda quando que vai abrir, daqui 4, 5 meses, e se vocês vêm numa época que não tem vaga, vão ter que esperar ainda essa vaga. Primeiro esperar o título, depois esperar o reagrupamento. Percebem? Para depois essa pessoa ter uma autorização de residência e com essa autorização de residência poder trabalhar. Então, se vem 2 pessoas que vêm com a intenção de procurar trabalho, por que não aplicar vistos individuais, uma vez que vão aplicar da mesma forma o acompanhamento? E é uma vantagem, porque a partir do momento que ambas possuem um visto para procura de trabalho, elas já estão autorizadas a trabalhar ambas. Agora acontece que estão autorizadas a trabalhar e a partir do momento que uma consegue já a autorização de residência e a outra ainda está na procura de trabalho, e se porventura, Portugal é uma terra de oportunidades, né? E qualquer lugar é momento de oportunidades, a gente tem que estar muito atento às oportunidades para ser estratégico. Isso se chama estratégia, planejamento. Então, vem os 2 com visto para procura de trabalho, um deles consegue o seu trabalho e já logo recebe seu título de residência, vamos supor que não leve os 90 dias, e e naquele momento calha de o que acontecer, já ter vagas para reagrupamento familiar. O que vai ser feito então? Faz o reagrupamento do outro. Percebe? Ao invés de ficar esperando o outro conseguir emprego e tudo mais. Mas, obviamente, a hora que o outro conseguir emprego, tranquilo. E para isso você tem que ter atenção sobre os documentos que vocês já vão trazer, se são casados, por exemplo. Ou se vivem em união de facto ou união estável, vocês precisam trazer a escritura pública de união estável, que é a união de facto em Portugal, com assinatura autenticada e apostilada, já, porque vocês vão precisar disso depois, se porventura surgir a oportunidade de reagrupar essa família, tá bem? Então, muita atenção com esses detalhes, são pequenos pontos que eu queria trazer para vocês. Existem inúmeros outros pontos, mas eu não quero que tu coloque aqui perguntas a respeito de consulados divergentes, porque eu não vou responder isso. Eu quero que tu me traga também atualizações. Que informações que tu já teve do teu consulado? E, obviamente, se tu não curtiu, não te inscreveu e tudo mais, faça isso já agora, me segue nas redes sociais, aqui eu deixo links também na descrição de contatos com o meu escritório, se tu precisar de alguma coisa além da informação que eu já disponibilizo aqui gratuitamente, tranquilo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e desculpa aí a roupa e tudo mais e o barulho, mas precisava vir falar com vocês um pouco sobre tudo isso, tá bem? Beijo, até mais.